entrando na reta final da próxima primeira fase da OAB e, como é de praxe, acontece em todo exame, estou recebendo várias mensagens desesperadas me perguntando: Nanda, eu nem comecei a estudar, será que dá tempo? Nanda, meus estudos não estão indo bem, será que eu ainda consigo ser aprovada? E cá estou, resolvi fazer esse vídeo para te ajudar a aproveitar da melhor forma possível o pouco tempo que você tem para se preparar para a prova. Vão ser 10 regrinhas básicas que eu quero que você comece a aplicar imediatamente. Mas antes das 10 regrinhas, eu quero fazer uma introdução que é necessária. E essa introdução é a seguinte: não existe número mágico de horas que você vai estudar por dia que vai te garantir a aprovação. Esquece essa ideia. Eu não sei por que as pessoas são aficionadas por perguntar exatamente isso todo santo dia. Quantas horas eu preciso estudar por dia? Quantas horas são necessárias? Meus queridos, não há como eu te responder isso, porque isso vai depender da sua bagagem pretérita, que é muito pessoal. Ela é diferente de pessoa para pessoa. É fácil você compreender quando a gente coloca em exemplos reais. Imagina que a Ana, ela fez uma excelente faculdade, uma faculdade de ponta. Ela foi uma das melhores alunas da sala. Ela adorava estudar e se preparar. Ela já tem uma bagagem gigante. Imagina, por outro lado, que a Jéssica, ela foi uma péssima aluna. Além de ser uma péssima aluna, ela fez uma faculdade bem mequetrefe, bem ruinzinha. Ela estudou a faculdade inteira por EAD, então ela ia na aula, às vezes não ia, às vezes só ligava a aula e fingia que estava lá, mas na verdade estava fazendo outra coisa. Então, a bagagem da Ana é muito diferente da bagagem da Jéssica. A Ana provavelmente vai precisar de muito menos tempo e muito menos esforço que a Jéssica. As duas conseguem chegar eventualmente com toda a certeza do mundo. Com toda certeza. Mas uma vai ter menos esforço, menos necessidade de estudar por dia do que a outra. Então tenha isso em mente. Não existe um número fixo de horas, não existe um número mágico que vai te aprovar. Com isso em mente, vamos então para a nossa situação hipotética. Você pode estar em uma das duas situações seguintes. Pode ser que você tenha pouco tempo por dia, porque você trabalha, cuida da casa, cuida do marido, tem várias coisas para fazer, ainda estuda na faculdade ou faz estágio, ainda tem que se preparar para a OAB. E pode ser que você tenha pouco tempo até a prova. Então, quer dizer, a prova é daqui 1 mês, daqui 2 meses, e você tenha pouco tempo até a data do exame. Ou pode ser que a vaca já tenha ido para o brejo e você esteja nas duas situações ao mesmo tempo. A prova está chegando, você vai fazer o próximo exame e também você tem pouco tempo no dia, porque ou você trabalha, estuda, faz estágio, seja lá o que for. Nesse caso, é imprescindível que o seu tempo seja usado da melhor forma possível, que ele não seja desperdiçado. E essas 10 regrinhas vão fazer com que você consiga fazer esse melhor aproveitamento do tempo. Sem mais delongas, a regra número 1 é a seguinte: pare de se comparar. Quando você compara o seu bastidor, que é a sua vida real, com as suas dificuldades, com os seus afazeres, com os contratempos que aparecem, com o palco do outro, você sempre vai ter a sensação de que você está para trás. Isso para tudo na vida, para estudos, para OAB, para carreira que você buscar, para o trabalho que você quiser fazer. Sempre vai parecer que a grama do vizinho é mais verde. Sempre vai parecer que alguém está adiantado, que alguém está fazendo tudo certinho e você está fazendo tudo errado. Esquece isso. A gente tem essa impressão porque a gente tem que lidar com os nossos anjos e demônios. A gente tem que lidar com a situação da realidade acontecendo. Então, se você perde o pouco tempo que você tem para estudar, se comparando e pensando que você não está fazendo o suficiente e que você não está estudando tanto quanto deveria e que a fulana está estudando mais do que você, o teu tempo ele se esgota muito rapidamente e você não faz o que você precisa fazer. Então o que eu quero que você faça é entender o que funciona no seu caso. Como você estuda melhor. Esquece o que a Ana, o Zé, o Pedro, a Margarida estão fazendo. Foca na forma que você aprende melhor, na forma que você consegue absorver a matéria, em como você consegue adaptar esses estudos na sua rotina. Foca nisso que você não vai ter tempo para pensar em como os outros estão fazendo. A segunda regrinha é confiar na lei de Parkinson. A lei de Parkinson ela é bem simples. Ela dita que o trabalho se expande de modo a preencher todo o tempo disponível para sua realização. Então imagina que a tua professora te deu um trabalho para fazer e ela te deu 7 semanas para fazer esse trabalho. É um trabalho que você conseguiria fazer em 2 dias. Você vai usar as 7 semanas e acabar o trabalho justamente na data final. Você vai tender a fazer isso. Você poderia ter sentado no primeiro dia, tirado esse trabalho da frente e ido viver sua vida. Mas a lei de Parkinson ela se aplica absurdamente em quase todos os casos e você acaba postergando isso
para usar todo o tempo disponível. Então, você pode, sabendo disso, usar essa informação como sua aliada. Veja, se você só tem um mês para se preparar, você vai perceber que não dá mais tempo a perder. Você não tem mais tempo a perder. Não dá para você postergar, para você não estudar aquilo lá, porque se você não estudar aquilo lá naquele dia, não vai haver tempo suficiente para que você volte naquele tema. Então, essa sensação vai te colocar em movimento, vai fazer com que você bata as metas que você estabeleceu. Adivinha como eu sei disso? Pois é, eu fiz exatamente isso na minha preparação. Eu fui começar a estudar menos de 30 dias antes da prova, eu estava desesperado, não sabia o que fazer, e eu falei, eu não posso perder mais nenhum dia. Se eu perder um dia de estudos, já era, meu plano vai por água abaixo, eu não vou conseguir passar. Então use a lei de Parkinson ao seu favor. Você vai perceber que quem tem muito tempo disponível acaba se perdendo nessa própria quantidade de tempo. Ah, eu tenho muito tempo, então eu vou fazer isso depois, eu vou deixar pra lá, eu vou ver uma série antes, depois eu estudo, eu tenho o dia inteiro livre. E você, que só tem algumas horas no dia, que só tem aquele pedacinho de tempo para estudar, você não vai padecer desse mesmo mal. Você não vai ter essa sensação de que tem muito tempo livre para fazer. Então, essa pode ser a sua maior bênção. Parece uma maldição, mas acaba sendo uma bênção quando você consegue usar ao seu favor. A terceira regrinha é a regrinha que eu posto todos os dias nos meus stories. Parado, leia, em movimento, escute. Veja, eu gosto muito de ler e de estudar. Então, eu estudo sobre neurociência, eu estudo sobre mentalidade, sobre as leis do universo, sobre marketing, sobre direito civil, sobre direito processual civil. E para fazer tudo isso, eu preciso encaixar essas atividades na minha rotina. Então, quando eu tô parada sem fazer nada e eu posso pegar um livro para ler, eu leio. Quando eu tô fazendo comida ou lavando a louça ou então almoçando, eu boto uma aula para tocar. Porque aí aquele tempo que seria um tempo perdido, por assim dizer, eu tô só almoçando, ele passa a ser uma pausa produtiva. Quando você aplica a regra do parado, leia, em movimento, escute, as suas pausas produtivas fazem com que aquela matéria que parecia não ter hora para se encaixar no seu dia seja colocada na sua rotina de preparação. Então aquela aula, Eu não vou ter tempo pra ver essa aula. na pausa do trabalho, coloca a aula no celular, coloca o fonezinho de ouvido e assiste aquela aula. Indo pro trabalho, no ônibus, bota a aula para tocar, ou então pega umas questões para fazer. Na pausa do almoço faz a mesma coisa. Na ida da faculdade para o trabalho, ou então da faculdade para casa, faz a mesma coisa. Você vai perceber que essas pausinhas no dia que parecem insignificantes vão ser extremamente essenciais para você conseguir acabar a matéria. A quarta regra é a regra do aproveitamento integral. A gente tem uma mania de ficar se lamentando quando as coisas não acontecem como a gente gostaria. Mas eu queria ter mais tempo. Mas é muito pouco tempo que eu tenho. Mas isso aqui não vai dar certo. E aí aquele pouco tempo que você tinha acaba sendo completamente esgotado pelas suas lamentações de que não vai dar tempo. Então, nós temos uma espécie de profecia autorrealizável. Acaba não dando tempo porque você está focando mais na sua falta de tempo do que em efetivamente estudar. Para agora. As horas que você tem livres, não sei quantas são, você já viu no ponto 3 que você pode expandi-las, mas essas horas que você tem livres precisam ser de estudos efetivos. Você vai se livrar das suas distrações, vai colocar o seu celular longe e vai estudar naquele momento que você se predispôs a fazê-lo. E você não vai estudar para cumprir tabela. Eu tenho muita coisa para ver no dia, então vou ver aqui rapidinho de qualquer jeito e depois passar para a matéria seguinte. Não, é muito melhor que você estude 50 artigos, efetivamente entendendo cada um deles e faça as questões e consiga ir bem nas questões, do que você fazer o estudo de 200 artigos e não entender nada, só querer cumprir tabela, fazer para inglês ver e depois fazer questão e não saber responder nenhuma questão. Então, foque na qualidade e não na quantidade e aproveite integralmente o tempo que você vai dedicar para os seus estudos. O quinto ponto é meio polêmico, mas vou falar. Deixe as desculpas de lado. Todas as vezes que eu faço algum evento gratuito de preparação, eu já colhi mais de 8.000 respostas. E a grande maioria, quando eu pergunto qual é a sua maior dificuldade, responde a mesma coisa. Tempo, 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 tempo. Veja bem, eu não estou falando que falta de tempo é sempre uma desculpa que você usa. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu tenho certeza que teve pessoas que tiveram menos tempo que você e que conseguiram a aprovação. Então o tempo não é um empecilho. Tira da sua cabeça a ideia de que você não vai passar porque você não tem muito tempo. A partir de agora, limpe da sua rotina tudo que for supérfluo. Então se você
vai se preparar nesses 30 dias, nessa reta final, tira tudo que você pode tirar da rotina. Tira séries, tira saída com os amigos, tira novela, televisão aberta, tira filmes, tira viagens que você não precisaria fazer. Tire tudo que for supérfluo. Manda, mas aí eu não vou ter vida. Não tem problema. É por um tempo limitado. Eu não tô falando pra você fazer isso por 10 anos. Eu tô falando pra você fazer isso por um mês. É completamente possível que você abra mão de algumas coisas pra focar em algo que vai te trazer uma liberdade imensa pro resto da tua vida. Então, abra mão do supérfluo. Pega uma agendinha, a minha agendinha, por exemplo, eu anoto tudo que eu vou fazer no dia e anote tudo que você tem para fazer, até as coisas mais triviais. Então eu vou acordar, vou tomar o café da manhã, vou fazer meus exercícios, vou fazer minha oração ou minha meditação, eu vou pro trabalho, eu vou estudar. Anota tudo. Veja tudo que você pode eliminar dessa lista. Não, isso aqui não é prioridade, eu vou tirar. Isso aqui não é prioridade, eu vou tirar. E aí você siga aquilo que você pré-estabeleceu consigo. Antes da gente passar pro ponto 6, não esquece de já deixar o joinha, porque eu sei que vocês esquecem. Se eu não testo, vocês esquecem. Deixa o joinha aí. E agora vamos para o próximo. A sexta dica é: tenha uma rotina de estudos. Não adianta, você precisa ter uma rotina. Você precisa fazer com que os estudos façam parte do seu dia, como o seu trabalho faz parte do seu dia. Tem que ser um compromisso inadiável com você mesmo, com a sua eu do futuro. Então, para que isso não se perca, anote os horários. Não simplesmente anote as tarefas que você vai fazer, como eu acabei de te dizer para fazer, mas anote os horários. De tal hora eu vou fazer tal coisa. De tal hora eu vou estudar. De tal hora eu vou treinar. Porque quando você marca os seus horários, você aplica a lei de Parkinson de maneira muito mais concentrada. Olha, eu só tenho essa hora aqui para fazer a atividade pré-definida. Então, toda a sua energia, todo o seu direcionamento vai estar em concluir aquela tarefa. O sétimo ponto é: defina metas. E aqui é importantíssimo que você defina metas factíveis, realistas. O que é que acontece na maioria das vezes? A pessoa está com pouco tempo para estudar e ela sabe que não vai dar tempo de passar por tudo, então ela quer enfiar o Brasil em São Paulo. Ela quer pegar um monte de temas, 20 temas no dia, estudar 20 temas e estudar num dia só. Obviamente isso não vai acontecer. A única coisa que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, é a frustração e o desapontamento e o desespero. E aí você define uma meta que não é realista, você obviamente não consegue cumprir e você acha que o problema é com você que não consegue cumprir. Mas o problema, na verdade, é com a meta, que estava muito longe da realidade. Para você evitar essa frustração, defina metas que sejam factíveis, ainda que sejam menorzinhas no começo. Fala para você: amanhã eu vou estudar esses 2 temas aqui. E aí você vai lá e estuda os 2 temas. Você vai se sentir bem porque você conseguiu estudar os 2 temas. E no dia seguinte você vai ter mais 2 temas. E aí no dia seguinte você já está pegando jeito, talvez você pegue 3 temas para estudar. E aí você vai ampliando as suas metas de conteúdo, vai conseguindo estudar cada vez melhor e vai conseguindo manter a disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito. Para que as metas sejam batidas, é importante que elas sejam realistas, e o que eu gosto muito de fazer, que é o que a gente faz no meu treinamento, inclusive no Missão, é fazer metas de conteúdo e não de horas. Então, independentemente de quanto tempo você leve, se é 1, 3 ou 5 horas, você tem aquele conteúdo que precisa acabar no dia. Isso vai fazer com que a sua mensuração de desempenho seja muito melhor. O 8º ponto é: não tente esgotar todas as fontes de estudo. Você não precisa ver tudo de todas as matérias. Veja bem, se você vai muito bem em civil, tá tudo bem, tendo pouco tempo, que você faça direto as questões. Se você errou a maioria das questões daquele tema, aí você vai ter um alerta: poxa, esse tema eu preciso rever. Aí sim você pode buscar outras fontes de estudo, como leis ou aulas. E em temas que você tem mais dificuldade, por exemplo, administrativo, é interessante que você estude a lei, que você estude a teoria, que você veja aulas antes de começar a fazer as questões, para haver uma sequência cognitiva lógica. Primeiro teoria, depois questões. Mas não tente esgotar tudo de tudo. Então eu vou tentar em todas as matérias ver tudo. Eu vou tentar ver todas as aulas de civil e todas as aulas de administrativo e todas as aulas de trabalho, todas as aulas de penal, e fazer todas as questões de civil e administrativo e trabalho penal, e ler todos os artigos de civil, administrativo, trabalho penal. Quando você tenta esgotar todas as fontes, você acaba ficando muito cansada e tendo a sensação de que não está entendendo tão bem, ou de que parte daquilo que você está vendo seria desnecessário. Use as fontes corretas e necessárias para cada matéria, dependendo das suas próprias habilidades. Nas matérias que você vai melhor, você precisa de menos fontes de estudo. Nas matérias que você vai pior, você precisa de mais fontes de estudo. Faça esse balanço
que seus estudos vão ser muito mais leves. O 9º ponto é faça um desafio com mais pessoas. Outro dia o Léo falou pra mim, vamos fazer um desafio de comer saudável todos os dias durante outubro? Sem falhar nenhum dia, eu falei, vamos. E quando a gente faz esse desafio, a gente se compromete não só consigo mesmo, porque eu sei que é fácil da gente miar o plano quando a gente só fala pra gente mesmo o que vai fazer, mas a gente se compromete com a outra pessoa. Poxa, eu não vou comer errado porque ele tá comendo certinho. Se eu comer errado, eu vou decepcionar ele. Ele não vai comer errado porque eu tô comendo certinho. E se ele comer errado, ele vai me decepcionar. Então, se a gente estabelece esse desafio, é muito mais fácil que juntos nós consigamos ir mais longe. A gente está agora, no dia que eu tô gravando esse vídeo, em 18 de outubro, e o plano tá seguindo perfeitamente. Não comi errado nenhum dia. E todos os outros meses do ano e dos meus anos anteriores, eu não tinha conseguido fazer isso, porque simplesmente eu não tinha esse incentivo a mais, esse desafio a mais. Chama um amigo seu que vai fazer a prova e combina com ele que vocês vão estudar todos os dias, que isso vai te ajudar. E o 10º e último ponto é comece pelo mais difícil. Comece pelo mais difícil. Você precisa definir as suas prioridades. Se não dá tempo de estudar tudo, foque naquilo que você tem maior problema, que as suas chances de saber são menores. Porque na hora da prova é isso que vai fazer a diferença. É aquela matéria que você não sabia tão bem, que você não estava tendo um bom desempenho. Quando você foca em melhorar nessas matérias que você vai mal, a tua chance de aumentar a tua nota, de ganhar pontos essenciais, é muito maior do que se você focasse só naquilo que você vai bem, que é gostosinho, que é fácil. Não busque o mais fácil. Busque o que vai te trazer melhor resultado. Então, comece sempre pelo mais difícil, porque se não der para acabar tudo, pelo menos o mais difícil você fez. Então é isso, meus queridos. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo e se inscrever no canal se você vai fazer a prova da OAB. Esse é o melhor lugar que você poderia estar. A gente se vê no próximo vídeo.